Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas do YouTube, Isabel falando, como vão vocês? Neste vídeo eu vou falar para vocês, explicar, através de uma pesquisa aqui realizada no site eusemfronteiras.com.br, de um conhecimento que a Cristina Cairo, que é a minha grande ídola, como eu já falo nos vídeos que eu publico aqui, que ela aborda da linguagem do corpo, né? E vários sites já têm sobre esse assunto, né? Os seus conteúdos. E eu acho magnífico. Por quê? Porque a gente sempre culpa a idade, a gente sempre culpa a hereditariedade, a gente sempre culpa acidentes, né? E assim, nada disso justifica as nossas doenças. A medicina holística, a medicina oriental já explica isso e não é de hoje. É um conhecimento que foi meio que apagado, né, do sistema do ser humano mesmo, o ser humano para poder haver seu lucro na indústria, principalmente farmacêutica, eliminou esses conhecimentos para poder lucrar. Porém, eu garanto, assim como a Cris garante, não existe doença quando não existe doença da mente. Quando existe o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional. E aí no site Eu Sem Fronteiras, ele começa com uma pergunta: dores no ciático? Você vive a sua vida como realmente gostaria? Essa é a pergunta que uma pessoa que tem doenças nos quadris deveria se fazer, porque com certeza absoluta essa pessoa não está no seu melhor, vibrando do seu melhor com relação ao que vive, aos prazeres pessoais, aos poderes pessoais. Ela está ou dependente emocional ou dependente financeira. Aí nesse artigo a gente lê, né? Escuta não, lê a seguinte texto. Se alguém dissesse que as suas dores do ciático podem ser provocadas por algum sentimento que você tem, você acreditaria nessa pessoa? Muitas pessoas pensam que apenas os fatores físicos podem desencadear esse tipo de problema. Que foi uma queda, né? O que foi uma inflamação. Tudo bem, a origem física pode ser essa. Porém, é necessário que a gente analise esses incômodos pela perspectiva psicossomática. Uma doença psicossomática é aquela que se manifesta a partir de um desequilíbrio emocional. Essa dificuldade de controlar as próprias emoções tem consequências físicas. Vai alterar o funcionamento dos órgãos do corpo e provocar os incômodos, como nos nervos ciáticos, que tem uma pessoa querida da minha família que atualmente, né, está se encontrando com esse problema. E eu gostaria muito de explicar essa pessoa isso, porém, ela não tem essa, vamos dizer assim, essa perspectiva abrangente do problema. Ela não observa dessa forma e a crença dela não é essa. E não adianta insistir, não adianta perturbar as pessoas querendo provar uma coisa que você consegue ter clareza disso. Tem pessoas que não vão ter essa clareza e quanto mais você disser, quanto mais você tentar explicar, mais ela vai se esquivar e vai te achar um louco ou vai te achar um incômodo, uma pedra no sapato. Então, se você gosta e se você entende, já está de bom tamanho e você pode tentar explicar às pessoas, né, que ainda não tem essa visão, mas nunca insistir no assunto se ela demonstrar que ela está incomodada e não quer te escutar, tá? Continuando,
Até mesmo aquele problema que parece não ter a ver com o jeito como você se sente emocionalmente, pode ser um resultado dos sentimentos. Então, vamos entender o que é o ciático. O ciático ou isquiático, que pega o ilho, o isquio, né, todo esse sistema aí do quadril, é o maior nervo do corpo humano e tem origem na união com as raízes nervosas da L4, L5, S1, S2 e S3. Lembrando que L4 é a vértebra lombar 4 e L5, vértebra lombar 5. S1 é o sacral, o primeiro sacral, né? O osso sacral. O S2 é o segundo osso do sacro e o S3 é o terceiro e último. Ele sai do final da coluna lombar e se estende pelo quadril abaixo do músculo piriforme, subdividindo-se em nervo tibial e nervo fibular. Mas isso não é o que importa aqui, é só em questão de conhecimento dos nomes. É ali que se ramifica esse nervo que dói para quem tem a dor no ciático. Ele desce pela parte traseira das coxas e dos joelhos, até atingir o dedo maior do pé, chamado hálux. Por isso que a pessoa ela fica muito curvada para um lado, ela pende para um lado, porque todo esse local aí, ele irradia a dor. É por meio do nervo ciático que o cérebro controla a sensibilidade e parcialmente os movimentos do quadril, da região perineal e das coxas, e na totalidade a força e os movimentos do joelho, da perna, do tornozelo, dos pés e dos dedos, né? Então tudo ali, os movimentos, a força dos movimentos. Ele pode sofrer dano ou lesões dentro do canal espinhal, no espaço entre as vértebras, ou em qualquer outro ponto de seu percurso, porque atravessa os músculos, as membranas de tecidos fibrosos que protegem os órgãos e os tendões. No emocional, devemos entender que a dor no ciático ele vai ter origem em atitudes do seu dia a dia, e isso que influencia no desenvolvimento da dor nessa região. A primeira coisa é a dificuldade de controlar a própria vida. A coluna ela é uma parte do corpo que nos estabiliza, não é? Organiza, auxilia a definir nossas metas de vida na metafísica. Essa é a representação. Então, quando temos dificuldade para controlar o que buscamos, o que fazemos diariamente, o que é que queremos fazer, qual é o nosso desejo, os problemas físicos nessa região começam a aparecer. Então, se você não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não sabe o leme da sua vida, não sabe o que você tem ambição de ter, de ir atrás daquilo, você vai adquirir essa dor. Seria importante para uma pessoa que tem dor no ciático traçar os planos que quer alcançar, ter coragem para realizá-los ou pelo menos tentar, mas isso tem que ser algo genuíno do coração, ter vontade de algo. Por isso que quem tem dependência financeira e emocional não sabe o que quer, não sabe o que fazer, não sabe que atitudes tomar, que decisões tomar, ela não tem medo de arriscar, e isso é depender dos outros. Então você não tem a sua estabilidade está em outra pessoa, e quando essa outra pessoa também não tem como te ajudar a ter esse objetivo, você fica pior ainda, né, para ter a estabilidade. Então o seu quadril vai ressentir, né, vai se psicossomatizar, digamos assim, vai interiorizar essa dor, que é uma dor que vem te dizer, olha, você não sabe o que quer, você não sabe para onde vai, você não está organizado na vida, você não se estabiliza na vida. Então vai te dar essa dor para te dar esse recadinho. E outra coisa é o acúmulo de ressentimento, né? As doenças psicossomáticas são resultado de traumas que não foram trabalhados e, de certa forma, uma falta de perdão inconsciente, tanto que a Cris fala que nós devemos fazer
oração para o pai e para a mãe, de oração do perdão, porque geralmente são ressentimentos, mágoas não perdoadas da mãe e do pai por alguma ausência. Tanto pode ter sido uma ausência que o pai bajulou, o pai deu tudo, como ele não fez nada, ele não estava em casa, ou ele estava em casa e não colaborava, não te ensinava a viver, não te ensinava as coisas importantes da vida, ou você não se sentia amado, não se sentia acolhido. Então, tudo que você sentiu de ausência do seu pai e da sua mãe vai acumular ressentimento em você, mas não só do pai e da mãe, né? Tem toda uma história na vida que pode desencadear ressentimentos que vão trazer diretamente ou indiretamente esse tipo de problema dos sentimentos. Se uma pessoa acumula ressentimento sobre algo que viveu há muito tempo, há pouco tempo, e não busca uma maneira de aliviar essa dor, provavelmente esse incômodo se tornará físico também. Quando passar por um evento difícil, procure ajuda para se curar. Ajuda seria bem melhor se as pessoas entendessem que o psicológico ele atua muito mais do que 50% nas nossas dores. Ele não é um mero sofrimento da mente, ele pode vir a desencadear essas dores físicas. Então procure ajuda profissional. Outra coisa que está na lista do que pode provocar dor ciático é a ausência de controle sobre a própria vida, o acúmulo de ressentimento e a sensação de impotência. Então, se eu me sinto impotente diante da vida, eu vou ter dor nessa região. Porque essa região, gente, é onde tem o chakra básico. O chakra básico, ele é o chakra que atua na vida material, na vida mais física, né? Quanto mais para a cabeça, mais tem relação com as sensações extrafísicas, as coisas espirituais. Mas se tratando de chakra básico, se tratando de quadril, é chakra básico. E a impotência seria realmente sexual, seria impotência de ir atrás dos seus objetivos nas questões materiais, de ir atrás de adquirir coisas para você. Porque estar no mundo, no plano físico, ele necessita de que eu queira estar, de que eu queira ter, de que eu queira coisas materiais. O equilíbrio é tudo quando se trata de mundo material, não é? De planeta Terra. Se nós estamos no planeta Terra, temos missão. E tendo missão, temos que ter uma certa ambição também, uma certa vontade de ir atrás do que é meu de direito. E quando temos essa sensação de impotência de ir avante, nós vamos ter um desequilíbrio nesse chakra. Tendo desequilíbrio nesse chakra, aparecerá as dores. Quando não temos nossas vozes ouvidas, quando nos sentimos invalidados, quando parecemos inferiores aos outros, é o ciático que pode sentir o efeito disso, tá? É importante se manifestar, é importante dizer. Por isso que anteriormente eu falei, o site fala, a Cris vai falar, faça a oração do perdão para tratar a parte inconsciente, mas também procure ajuda para se sentir ouvido e ter uma orientação de que forma eu posso ir além, ir adiante e continuar tendo minha vontade e não me sentir. Tem pessoas que se sentem culpadas até de sentir ambição, de ter vontade de ir além, de querer ter suas coisas materiais. São crenças limitantes, né? Que isso já é falado, a Cris já fala nisso. E essas crenças limitantes podem ser trabalhadas pela programação neurolinguística, mas também com outras formas, hipnose, outros tipos de terapia, tá? A Krishna Cairo, ela considera que a dor ciática é uma resposta do organismo para prender ou paralisar os movimentos da pessoa. Essa pessoa
ela é emocionalmente influenciada pelo fato de alguém não se permitir sentir prazer ou não viver da forma desejada ou como gostaria. Mesmo que de forma inconsciente, ou seja, eu não sei que sinto isso. O indivíduo se sente, sim, impotente, não consegue enxergar o seu valor e não consegue superar o medo de seguir adiante na vida em busca de realizar os sonhos e exercer também liderança sobre a sua própria vida. Então ela acredita, essa pessoa que tem dor do ciático, por mais que ela negue, ela acredita que ela não consegue se organizar, decidir por si, tomar as próprias decisões e se autocontrolar, né? Controlar o que acontece consigo mesmo. Ninguém de nós consegue controlar tudo o que nos acontece, mas podemos ter o leme do nosso barquinho, né? Quando a gente quer uma coisa, saber que queremos e que podemos ir atrás disso e que se fracassamos não é algo tão grave a ponto de que nos faça desistir de procurar objetivos novos ou o mesmo objetivo nos dando uma segunda chance. Então é muito interessante. Dessa maneira, a dor no ciático, com esse ponto de vista, representa o quê? Falta de fluidez, falta de flexibilidade nas atitudes, assim como uma certa inabilidade para enfrentar as mudanças com desenvoltura, sem temeridade, né, sem medos, libertando-se do passado, das mágoas e buscando encontrar prazer e alegria. Além disso, quando o indivíduo colabora consigo mesmo, ele se dá o direito das coisas, respeita o limite de si mesmo e se dá o tempo certo para tudo, traz consigo a carga, inclusive financeira, que consegue suportar e entende que há coisas que não são suas, não precisando responder ou se culpar por elas. Ele vai se libertar da possibilidade de sentir dor ciática. A Cris, ela recomenda que a pessoa não se clausure, mas abra o coração, a mente e o corpo. Essa pessoa tem que deixar fluir a troca de amor com os demais, aproveitando o que a vida tem de melhor, se permitir querer o que há de melhor na vida, sem resistir à felicidade, e sabendo que a evolução é feita de degraus, a serem subidos com equilíbrio, perseverando sempre, tendo paciência sempre e também assumindo as responsabilidades que são as próprias de fato, mas nunca se culpando por nada, sentindo prazer em ter as responsabilidades que tem. Então é muito importante saber qual é a sua missão no mundo, porque você precisa das suas responsabilidades, mas você não pode tomar todas para si. O que é tua responsabilidade é tua. A do outro é a do outro. E se alguém falhou, né, deixa essa pessoa aprender por si, como você também vai ter seu aprendizado na vida. E falhar é humano e isso é muito importante lembrar. Se lembrar disso, para que não venha a ter dor no ciático, né? Se permitir a felicidade, se permitir evoluir, sempre não visando a idade, não visando se a sua família precisa ou não de você, não se colocando fardo mais do que você suporta. Isso é muito importante de falar, tá? A autora, a Cris é autora de vários livros. Um deles é A Linguagem do Corpo. Tem o volume 1, tem o volume 2, tem o volume 3, que lá também você tem uma forma de buscar o seu autoconhecimento. Você pode buscar o autoconhecimento também pela astrologia, pela psicanálise, pela espiritualidade ou qualquer outro meio que permita compreender os sentimentos, as emoções e o seu papel no mundo, que é o principal para mim, que depois vem o resto, para evitar a dor ciática e as outras dores, mas também para quem quer um resultado mais rápido,
tem a microfisioterapia, que ela é feita por um especialista da fisioterapia. É um tipo de terapia que vai identificar a origem do problema, né? É possível resolver o mal pela raiz com alguns toques, né? Exercícios de palpação e que vai eliminar a dor do paciente. É uma sessão que dura cerca de 1 hora. Pode ser mais, pode ser menos. O profissional vai tocar no corpo do paciente com toda gentileza. Durante esse processo, o fisioterapeuta vai analisar quais tecidos que perderam a vitalidade, né, em decorrência de algum trauma vivido. Essa ausência de vida, né, que é a falta de vitalidade da parte do corpo, é como uma cicatriz que, quando é identificado, é estimulado para se autocurar. No caso da dor do ciático, pode ser causada por traumas emocionais. A microfisioterapia vai identificar em qual parte do corpo estão armazenadas as memórias negativas sobre alguma coisa. E a partir dessa análise é possível até mesmo descobrir em qual fase da vida, olha que interessante, em qual fase da vida de uma pessoa esse mal nela ocorreu. Por exemplo, no ciático, quando foi que eu deixei de ter as minhas ambições e de me culpar, de me dar mais fardo do que eu poderia aguentar, ou de não querer fardo algum e depositar as minhas responsabilidades em outra pessoa que eu acho que é mais competente do que eu, entende? Então, esses toques são curativos e você vai gostar muito. Não é milagre, é conhecimento científico, tá? Espero ter ajudado. Deixe fluir amor, tá? Não resista à felicidade. Saiba que estamos evoluindo de degrau em degrau e que cada degrau deve ser subido com equilíbrio, nunca com muita, vamos dizer assim, pressa, e perseverar, né? Assumir suas responsabilidades, saber quem é na vida, saber qual carga você tem que lidar na vida, inclusive a parte financeira, porque também é triste dizer, quando a pessoa tem, vamos dizer, medo de gastar dinheiro, também traz uma dor nessa região, porque você também está com medo de ter a sua responsabilidade no quesito financeiro. Quando você quer controlar o dinheiro de outras pessoas, você tem medo que elas usem o dinheiro de forma ruim, você quer controlar, você não suporta ter a ideia de que uma outra pessoa está gastando o dinheiro dela de forma equivocada, isso também vai trazer a doença. Então, a pergunta para finalizar esse vídeo é: você prefere controlar a vida financeira, a vida, vamos dizer, profissional, a vida material de outra pessoa e ter a dor? Ou você prefere deixar fluir, deixar acontecer, ou aconselhar de forma equilibrada, sabendo que a outra pessoa também vai lidar com as consequências das atitudes e não ter a dor, né? É melhor não ter a dor, ao meu ver, tá? Dores no corpo sempre tem ganhos secundários, sempre é uma forma de controlar os outros quando você não consegue controlá-los através do que você fala, você controla através da sua dor, que faz todos se mobilizarem, sentirem dó e não tomarem atitudes que tomariam se você estivesse saudável. É isso. Para mais informações, acessem lá o site eusemfronteiras.com.br ou vão na Cristina Cairo, no canal do YouTube dela, que é Cristina Cairo Oficial. Tá certo? Beijos de luz, que Deus os abençoe. Paz profunda. Se você gostou dessas informações, deixa o seu joinha e comente. Tchau. The TV man spoke of death on some coast. I saw the crumbling debris. It
dealt me a blow, but I'm thankful to know